Os filmes nos inspiram a muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho como arte favorita o cinema. Cresci sendo inspirado por muitas obras e muitos diretores. E uma das inspirações que os filmes me trouxeram, uma das maiores, desde criança, foi a ciência. Nesse vídeo, eu te apresento 5 filmes que me inspiraram cientificamente e que, se você não viu ainda, tem que correr para assistir. Se você pudesse escolher geneticamente em laboratório como seriam suas características físicas, se você teria predisposição a doenças ou não, você o faria? Gattaca nos apresenta essa possibilidade. O filme dirigido pelo Andrew Niccol se passa em um futuro. Seres humanos já nascem com seu destino pré-determinado, podendo ser classificados em 2 tipos: as pessoas que são criadas em laboratório com técnicas de engenharia genética, que recebem títulos de nobreza praticamente, e o mais interessante, pessoas que são concebidas através de reprodução natural, biologicamente, que podem ter predisposições a doenças e limitações físicas. O personagem do Ethan Hawke nasceu sem preparos genéticos nesse tipo de condição, e um dos seus maiores desejos é ser astronauta. Porém, como possui predisposição a doenças cardíacas, é considerado um inválido. Nessa obra, observamos que a qualidade genética criou uma espécie de sociedade de castas, totalmente preconceituosas, pois as pessoas que não são criadas em laboratório são consideradas menos nobres e exercem funções que são praticamente, nessa sociedade imaginária, funções que não são consideradas nobres. Gattaca traduz a determinação inatista, porque se procura um aperfeiçoamento da espécie, erradicando o máximo de doenças e imperfeições possíveis e aumentando a esperança média de vida. Assim, nada depois do nascimento é importante, visto que o homem já nasce pronto, incluindo a personalidade, os valores, os hábitos, as crenças, os pensamentos, as emoções e a conduta social, concebendo seres perfeitos biologicamente determinados, remetendo a uma sociedade harmônica e hierarquizada que impossibilita a mobilidade social, uma sociedade fria e totalmente desumana. Trata-se de uma sociedade que valoriza o indivíduo em detrimento do social, gerando uma completa competitividade. Esse filme trata de conceitos científicos como melhoramento genético, engenharia genética, estrutura do DNA, bases de nitrogenadas, e até o título é científico. Gattaca é uma sequência de bases de nitrogenadas de DNA: guanina, adenina, timina, adenina, citosina e adenina. Vida de Inseto é um filme de animação produzido pela Pixar no ano de 1998. O filme conta a história de Flick, uma formiga que se apresenta de forma muito desastrada. E para provar seu valor no formigueiro, ela tenta libertar sua sociedade do controle tirânico dos gafanhotos. Mas do ponto de vista biológico, observamos a organização social das formigas centrada na fêmea principal, a rainha. Em um dos momentos, observamos as formigas carregando alimentos para o estoque de inverno. Esse tipo de comportamento é bastante comum na sociedade. Um ponto interessante é o pulgão, que a rainha tem como animal doméstico, que ela se refere como cão. Existe uma relação de protocooperação entre formigas e pulgões, sendo as formigas protetores deles contra predadores naturais, aranhas e joaninhas. Em contrapartida, os pulgões produzem uma substância açucarada que serve como alimento para as formigas. Além de tudo isso, observamos nos personagens do circo uma lagarta que espera ansiosamente pelo seu processo de metamorfose, um louva-a-Deus que é o mágico do grupo, representando assim toda a parte simbológica do inseto, e um bicho-pau que o filme brinca bastante com o processo de mimetismo. E para finalizar, as formigas não precisam temer gafanhotos, já que pela quantidade desses animais que andam em grupos, conseguem tranquilamente se defender e até predar esses animais. Vida de Inseto foi um dos primeiros filmes de animação que eu assisti na minha vida, então por isso, uma das grandes inspirações científicas que já tive,
Por isso indico a todos vocês assistir esse grande clássico das animações. Eu sempre fui apaixonado por filmes de ficção científica, e quando esses filmes abordam temáticas espaciais, eu me apaixono mais ainda. Interestelar, para mim, é o filme mais ambicioso do diretor Christopher Nolan. É praticamente um presente e uma homenagem ao grande diretor Stanley Kubrick, que fez 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nesse filme, a Terra consumiu praticamente todas as suas reservas alimentares, sendo o milho, praticamente, a única opção restante de alimentação. Além disso, as plantações de milho são atacadas constantemente por pragas e tempestades de areia. Nesse filme, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receber a população da Terra, para continuar a linhagem da espécie. O filme, por exemplo, diz uma frase que a população mundial nasceu na Terra, mas não está destinada a morrer ali. Porém, o tempo nesse filme é retratado como mais um dos personagens e em muitos momentos extremamente frio, severo e decisivo para com os personagens da trama. Nesse filme também observamos um modelo incrivelmente científico de um buraco negro, onde muitos artigos científicos e universidades utilizaram. Interestelar aborda temas como desperdício, abandono, solidão e desespero. É um filme sobre humanidade, retratando a capacidade do homem de ser devastador, mesquinho e ao mesmo tempo empreendedor, sonhador e iluminado. Também é um longa sobre o nosso lugar, insignificante dentro do universo, sendo quase que uma declaração de amor do diretor à ciência. Um filme lindo, uma fotografia impressionante, cheio de efeitos práticos e que você não deve deixar de assistir. Continuando nossas indicações, temos mais uma vez uma animação produzida pela Pixar. Animações têm um grande poder de popularidade e disseminação de conteúdo, pois são assistidas por todo tipo de público. Procura do Nemo conta a história de Marlin, um peixe palhaço que perde a companheira e grande parte de sua prole, predadas por um peixe carnívoro, restando um único indivíduo de sua prole, Nemo. Nesse filme, riquíssimo em biologia, observamos conceitos importantíssimos como a associação de protocooperação entre os peixes palhaços e as anêmonas do mar, que são quinidários. Os quinidários possuem células urticantes chamadas de quinidócitos. O peixe palhaço possui uma camada de muco em sua pele que o garante uma proteção contra a substância urticante produzida pela anêmona. Enquanto ele está ali dentro, ele está protegido contra predadores de grande porte. A anêmona se beneficia com os restos alimentares deixados pelo peixe palhaço. O filme também mostra outros tipos de relações, como a forésia, que animais pegam carona sem prejudicar outras espécies. É o caso que acontece quando os alunos pegam carona com o tio Raya. Além disso, o filme é riquíssimo em biodiversidade, mostrando raias, por exemplo, peixes cartilaginosos, cavalo marinho, um exemplo de peixe ósseo, polvos, que são moluscos, pepinos do mar, que são equinodermos, a própria anêmona, que é um quinidário, e estrela do mar, que também são equinodermos. Passamos também por conceitos importantes como o sistema sensorial de tubarões, como o sentido do olfato, que é estimulado com sangue diluído em água, zonas abissais que não possuem luminosidade, e observamos também algumas espécies que vivem naquela região, que possuem pouquíssima ou nenhuma visão e utilizam atratores bioluminescentes para atrair suas presas. Veja o tanto de ciência que conseguimos extrair e ainda por cima se divertir com esse tipo de animação. Procurando Nemo é um filme riquíssimo e é uma das minhas indicações aqui desse vídeo de hoje. Finalizaremos essa produção com mais uma animação, o Wall-E, também produzido pela Pixar. O filme se passa no futuro, no ano de 2700. Apresenta o nosso planeta praticamente desabitado
e transformado em um grande depósito de lixo. Nesse momento, temos a apresentação do robô Wall-E, que trabalha na compactação e organização desse entulho. Nesse mesmo período, os seres humanos estão vivendo em uma estação espacial, totalmente protegidos de toda toxicidade que fora causada por eles mesmos. A crítica nesse momento é a acomodação do ser humano, vivendo em camas flutuantes que se movimentam sem nem que precisem se levantar. Gastam seu tempo praticamente comendo e dando ordens a robôs. Logo, engordaram bastante e até sua arquitetura óssea e muscular foi modificada. Esse filme é uma obra de arte que trabalha temas como consumismo exacerbado, alienação, comodismo e falta de responsabilidade com os resíduos que se produz. Mesmo após descartarmos, o lixo que produzimos é nossa responsabilidade e precisamos fazer o máximo para diminuir sua produção. O filme também passa por temas como: será que devemos manter o mesmo ritmo de consumo, já que temos a alternativa da reciclagem? Temas como sedentarismo, novas tecnologias e o impacto destas na sociedade. Além disso, para finalizar, o filme discute principalmente o tema de desenvolvimento sustentável. Wall-E é um filme que nos mostra e nos faz refletir sobre o futuro do nosso planeta. Será que já estamos seguindo para esse ponto? O que é que a gente pode fazer para mudar esse rumo? O que é que a gente pode fazer como seres conscientes para diminuir o lixo que produzimos? É uma ótima indicação para todos vocês.